Páscoa. Então eu quero que você abra comigo a Bíblia. Lá em Marcos capítulo 14, nós vamos ler do versículo 10 e 11. O versículo 10 e 11 primeiro. E aí você já pode aproveitar também para o QR Code que vai aparecer aqui em 1 minuto, ou já apareceu? Já apareceu, vocês já baixaram o esboço da mensagem, está tudo certo. Está ali. Já olha o esboço dessa mensagem, boletim digital também, você pode baixar ali. Então nós estamos nos preparando para a Páscoa. E por causa disso nós vamos estudar um personagem hoje que ele não é, vamos dizer, não é bem quisto pela maioria de nós, mas ele é essencial para a história da Páscoa. E ele é importante para nos ajudar a fazer pensar nas nossas próprias vidas. Judas Iscariotes. Conhece? Já ouviu falar? Né? Olha lá comigo, Marcos 14, versículo 10 e 11. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os agradou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele, Judas, procurava uma oportunidade para entregá-lo. Meus irmãos, eu preciso começar hoje com uma confissão. É uma confissão terrível. Eu falei que eu jamais me entregaria aos doramas. Alguém já assistiu o dorama? Eu disse que eu não me renderia aos doramas. Mas eu preciso confessar que a minha filha, já vi as dorameiras rindo aí, que a minha filha me apresentou um que talvez, só talvez eu assista. Talvez. Para você que nem sabe do que eu estou falando, dorama, que é isso? Dorama são as novelas coreanas, as séries de TV coreanas. Tá? Então, a minha filha me apresentou para esse dorama chamado Vincenzo. Que nome bonito. Ele conta a história de um mafioso italiano. Falei, legal, um mafioso italiano. É isso mesmo, um dorama coreano que conta a história sobre máfia italiana. Pelo menos foi o que eu pensei. Até olhar a cara do tal Vincenzo. Bem italiano, não? Você olha para ele e fala, é italiano. Ele é um coreano que nasceu na Coreia, foi para ele, mas tudo bem. Eu vi 2 capítulos até agora, mas como eu não tenho muita paciência, o negócio é meio enrolado, sabe? A Débora, minha filha, obrigado filha, já me deu todos os spoilers que eu precisava. Nesse dorama, o drama, ele tem um estagiário, um secretário, um estagiário chamado, vou ver se eu acerto aqui, eu ensaiei com a minha filha, Jang Han-sok, conhece? Não, é isso aí. Jang Han-sok, alguém conhece? Jang Han-sok. Ela está aprendendo coreano. Jang Han-sok, ou alguma coisa assim. Ele é um cara do tipo meio bobão, assim, mas legal. Ele é interessante. Ele é meio desajeitado, mas sempre querendo agradar a chefe. Ele é um cara inteligente para algumas coisas, mas muito atrapalhado. Ele é aquele cara queridão. Olha a cara dele aí, Cara bem, para não falar outras coisas, né? Ele se torna alguém de confiança na história. Ele é o tipo de personagem que parece ser aquele alívio cômico, sabe? No momento, você mostra ele fazendo uma careta e todo mundo ri. Aquele alívio cômico para os momentos de tensão. Só que no fundo, bem lá no fundo, o Jang Han-sok, o estagiário, ele esconde um segredo. Você já conheceu alguém que você pensou que tinha certeza que conhecia e de repente percebeu que não conhecia nada? Não acredito que essa pessoa fez isso. Sabe, o Jang Han, eu vou falar o estagiário, eu não vou conseguir falar, é o Jang Han-sok, né? Ele me fez lembrar desse personagem das Escrituras, que também escondia um segredo sombrio.
No texto que a gente leu agora há pouco, Judas é o estagiário gente boa, que ganhou confiança do grupo, ganha um cargo de confiança, parecia muito gostar do chefe, mas escondia um segredo terrível. Quem poderia, eu já vou dar spoiler agora, quem poderia imaginar que aquele discípulo de Jesus, assim como John Han só, não era quem ele dizia ser? Quem poderia imaginar que na grande história da Páscoa, o estagiário era o vilão da história? E eu estou falando de Judas aqui. Judas, ele vem de uma pequena cidade do sul da Judéia chamada Queriote. Daí, por isso, Iscariotes. Homem, Cariote, Queriote. Ele era o homem de Queriote. Ele era o único daqueles discípulos que não vinha da Galileia. Ele era desconhecido até dos próprios outros discípulos ali. Ele era o cidadão solitário do negócio. Tão comum que ninguém nem ao menos desconfiou dele. O nome Judas, olha que interessante, significa Jeová lidera. O que em si só já é um paradoxo, né? Ele passou 3 anos sob a liderança de Jesus e não conseguiu entender quem é que mandava naquele negócio. Sabe que na lista dos discípulos, ele sempre aparece em último. Lá na lista em Atos, ele nem aparece, na verdade. Nós sabemos pouco sobre ele. Sabemos que o nome do pai dele era Simão, lá em João 6 fala isso. Nem ao menos tem um registro do chamado dele, Jesus chamando ele, ou ele se chamando. Não tem nada nas Escrituras. Judas, assim como a maioria das pessoas, esperavam um Messias político. E ele escondeu essa desilusão ao conhecer Jesus e ver que não era por aí, atrás de uma atitude hipócrita. Ele disfarçava a ambição dele atrás da máscara da utilidade. Vou fazer alguma coisa aqui, né? Vou ser o último. Foi assim que ele se torna tesoureiro do grupo. É interessante que não era Mateus, né? Mateus manjava dos números. Só que nos últimos episódios desse drama, que não é dorama, mas é o cristodrama, né? A desilusão de Judas, ela se transforma em ódio. E esse ódio se transforma em ganância. E a ganância em traição. Judas não tinha entendido a missão espiritual de Jesus. Ele não tinha entendido que era para algo maior. O texto que nós lemos agora há pouco, ele acontece logo antes da Páscoa. Mas se a gente pegar o controle remoto e voltar um pouquinho, só um pouquinho, lá para a entrada triunfal, antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a gente percebe que esse estagiário egoísta, ele revela suas garras. Olha lá comigo o texto de João 12. João 12, 1-6. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, quem? O estagiário do mal, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, salário de 300 dias. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Queridos, logo depois dessa situação,
A gente vê lá em Marcos, então, que Judas, ele sai dali e ele vai até os chefes dos sacerdotes para entregar Jesus. Aí os sacerdotes prometem dinheiro para Judas, e Judas começa então a buscar, o texto diz que Judas começa a buscar oportunidade para quê? Para entregar Jesus. Sabe, a verdade é que assim como Jesus, todos nós, vamos em algum momento encontrar um vilão na vida. Alguém que quer nos trair. Se você vive para Jesus, pessoas buscarão oportunidades para te entregar também. Eles vão observar o que você fala. Eles vão observar como você se veste. Eles olharão para as redes sociais de vocês, só para poder falar coisas do tipo, viu? Não disse? E ainda se diz cristão. O cara diz que é cristão, mas faz isso aqui, posta isso aqui. A verdade é que nesse mundo nós também enfrentaremos traição. Queridos, isso é parte da vida. Seja num dorama da vida real, inspirado em fatos, ou no dia a dia, lá na faculdade, na empresa, ou até na igreja. Alguns, entre aspas, estagiários malignos aparecerão na nossa vida, assim como na série do Vincenzo, o estagiário que estava mal intencionado, certo? Mas nas nossas vidas, nós nem sempre nós não vamos conseguir encontrar o estagiário perverso para botar a culpa. Sabe por quê? Porque na vida real, o vilão, ele se manifesta de outras maneiras. Ele pode se manifestar como uma doença física, doença emocional, doença espiritual. Ele pode se manifestar com a firma, a tua empresa, que te demitiu quando você mais precisava. Pode ser aquela pessoa que me trata como lixo, quando eu acho que eu não mereço. Mas tem algo mais. O vilão, às vezes, não é o outro, não. O vilão da história está dentro de nós também. A expectativa que nós temos, ela pode nos fazer agir como Judas agiu. Judas tinha uma expectativa de Jesus e foi frustrada. Às vezes nós temos expectativas e isso nos faz agir exatamente como Judas. Esconder a desilusão atrás da máscara de utilidade. Trabalhando na igreja, eu vou receber a bênção do Senhor. Eu tenho que trabalhar. Esse negócio de cadeira azul. Servindo aqui, eu terei benefícios. Pelo menos, eu garanto status, porque eu vou ser um servo voluntário, e Deus vai ouvir a minha oração. Queridos, você acaba trocando o seu relacionamento com Deus, algo fantástico, maravilhoso, por uma religião ritualística. E aí você acha que está tudo certo, estou fazendo. Estou servindo, estou vindo na igreja, marquei lá, domingo à noite, estava lá, ouvi o pastor falar sobre dorama, check. Nem lembra sobre o que foi a mensagem, só lembra que tinha dorama. Jeremias 17:9 é muito forte, ele diz que o nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Queridos, a verdade é que você e eu temos potencial para atrair Jesus. A verdade é que você e eu, provavelmente, não uma só vez, mas já traímos Jesus. Nós somos virtualmente Judas. Nós temos o mesmo potencial que Judas tinha. Só que para não sermos como Judas, nós devemos ser como Cristo. Ter a mesma atitude dele. A única maneira de você não ser Judas é você ser Cristo. Cristão.
Filipenses 2 fala sobre qual era a atitude de Cristo. E ele nos mostra o que nós devemos fazer. Olha só, a atitude de Cristo foi colocar os interesses dos outros na frente do seu próprio interesse. Olha lá comigo o texto, Filipenses 2, 2-5. Paulo diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Difícil, hein? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Forte, hein? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Não quer ser como Judas? Seja como Cristo. Esse texto ele nos ajuda a focar em Cristo. Só que se nós sairmos desse dorama, que a nossa vida às vezes é um dorama, é mais drama, né? Esse dorama das nossas vidas, e voltarmos lá para o texto bíblico, nós vamos descobrir que o próximo episódio da vida de Jesus ali, ele não é um episódio triste, não é um drama. Ele é cheio de esperança. É um daqueles episódios que eu adoro assistir. Eu adoro quando tudo está lindo, tudo está maravilhoso. Eu gosto desse. Esse episódio começa lá em Mateus 26, no versículo 14. Abre lá comigo. E esse episódio ele demonstra o seguinte, que Deus usou Judas para a conclusão do seu plano. Estava tudo planejado. Depois do capítulo lá do perfume caro em Betânia, onde Judas tenta causar, o texto que a gente leu, nós temos então o penúltimo capítulo dessa história. Mateus 26, 14, diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Queridos, Judas traz Jesus por 30 moedas de prata. Você já parou para pensar? Você sabia disso, que Jesus foi entregue pelo preço que custava um escravo naquela época? Jesus foi entregue pelo preço de um escravo para nos livrar de uma escravidão sem preço. Para nos livrar da escravidão do pecado. Ele foi entregue pelo preço de um escravo. Depois dessa situação, então, Judas volta, ele se mistura com os discípulos novamente, e ali Jesus faz algo incrível. Sabe o que ele faz? Jesus lava os pés dos discípulos, de todos os discípulos. Ele não escolhe o discípulo, porque afinal de contas, 30 moedas não mudam a história. Só Deus é o dono da história. A confiança de Jesus no Pai, nos planos de Deus Pai, era tão grande que não foi, essa confiança ela não foi só responsável por Jesus ser capaz de dizer aquela oração: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Essa confiança de Jesus nos planos de Deus fez com que ele lavasse os pés dos discípulos, incluindo os pés do traidor. E aí nós chegamos no capítulo final dessa história, que é o melhor capítulo. O texto de Mateus diz assim, vamos ver se está lá. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse, estavam lá para a ceia, né? Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Você acha que pode me enganar? Não pode não.
Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai partir, né? Como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. Só que João, lá o apóstolo, lá em João, ele relata mais ainda, não tem nesse texto de Mateus, mas em João ele diz assim, lá em João 13, 27, tão logo aconteceu essa situação, tão logo Judas comeu o pão, o que acontece? Satanás entrou nele. E a pergunta que já me fizeram, mas Judas realmente era crente? Aqui está a resposta, Satanás entrou nele. A resposta é não. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. E então ele sai. Ninguém entendeu por que Jesus disse aquilo, por que ele saiu, e eu posso imaginar Mateus, que também era bom com números, né, mais entendido dos números, falando baixinho para um. Ele deve ter saído para comprar alguma coisa. Afinal de contas, ele que é o tesoureiro, não eu, graças a Deus. Né? Porque o pessoal olhava para mim. Talvez, só talvez, tá? Minha imaginação aqui, naquele momento, um deles tenha conseguido ligar os pontos, eles conheciam o Antigo Testamento e eles de repente entenderam, um deles entende por que Jesus tinha acabado de citar o Salmo 41, 9, quando ele diz assim, aquele que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Mas por que ele falou isso? Isso é o Salmo 41. Ou quem sabe, Pedro, eu gosto de imaginar Pedro. Olha para Tiago e diz assim, o Salmo 55, acho que é o 55, não fala alguma coisa sobre o Messias ser traído? Eu não lembro bem, diz o outro, mas eu vi que Judas tinha uma sacolinha com moedas de prata. Estava cheio. O profeta Zacarias, há 500 anos e poucos atrás, ele não fala alguma coisa sobre moedas de prata, sobre 30 moedas de prata? Estranho isso, não? Eu não sei se isso aconteceu, mas eu gosto de imaginar. Queridos, essa situação, a traição de Judas havia sido profetizada, já estava lá escrito. Tudo isso mostra que o papel de Judas estava pré-ordenado. Pastor, viramos presbiteriano? Não. Estava tudo planejado pelo Deus que é soberano. Ou seja, Judas escolheu trair sim. Aqui viramos Batista de novo. A culpa era 100% dele. Judas escolheu aquilo, mas a traição já estava nos planos de Deus, como o pastor Silvado faz, né? Deu? Aqui existe uma tensão entre a escolha humana e a soberania divina, certo? Só que não existe incoerência, existe tensão, não existe falha nisso. Deus é 100% soberano e nós somos 100% responsáveis pelas nossas atitudes. Eu acho que o grande pregador Charles Spurgeon, vocês devem ter ouvido falar, ele consegue explicar isso melhor do que eu, quando ele diz assim, olha o que ele diz. Acho que foi na autobiografia dele. Ele diz assim, que Deus predestina e que o homem é responsável são duas coisas que poucos conseguem harmonizar. É por isso que eu sou batista, eu gosto de harmonizar as coisas. Elas parecem inconsistentes e contraditórias, parecem, mas elas não são. É simplesmente a culpa do nosso fraco discernimento.
Duas verdades não podem ser contraditórias. Se então eu encontro ensinado em um lugar que tudo foi pré-ordenado, isso é verdade. E se eu encontro ensinado em outro lugar que o homem é responsável por todas as suas ações, isso é verdade. É somente a minha tolice que me leva a imaginar que duas verdades podem se contradizer. Amém? Que tal a gente entender que Deus é soberano sobre todas as coisas e que eu sou culpado do meu pecado? Sabe o que é isso? Isso é Bíblia. Deus é 100% soberano, nós somos 100% responsáveis. A intervenção, ou melhor, a intenção perversa de Judas e a vontade soberana de Deus, elas colaboraram para causar a morte de Cristo. Porque a morte de Cristo possibilitou o quê? A salvação de todo aquele que nele crê. Deus usou a traição de Judas para cumprir o seu plano perfeito. Sabe, meus irmãos, minhas irmãs, em nossas vidas é assim também. Deus usa os vilões da nossa história para cumprir o seu plano que é perfeito e maravilhoso. No início, lá com Jesus, todos os discípulos, eles esperavam um Messias político, um libertador. Mas ao caminharem com Jesus, a intenção do Deus Todo-Poderoso fica mais clara. O reino de Cristo é diferente. Ele é espiritual. Todos os discípulos, menos um, o estagiário, começam a entender isso. E talvez você esteja na igreja esperando um Messias libertador, um Messias político, um promotor de prosperidade. Eu vou para a igreja e vou ficar rico. Meu amigo, se essa é a tua ideia, você está agindo como Judas. Uma coisa é muito clara na Bíblia. Deus é Deus e você não é. Deus é Deus e eu não sou Deus. Se achegar a Cristo na esperança de obter favor, é como aquele filho que tenta manipular o pai para poder ganhar algo. Pode até funcionar na tua casa com o teu pai terreno, mas com o Pai Celestial, esquece. Ele conhece a tua intenção. Não seja Judas. Não seja o estagiário malvado. Não esqueça que o nosso egoísmo, ele é natural para nós. Mas o altruísmo, o contrário de egoísmo é o quê? Sobrenatural. Nós vivemos uma vida natural, só que nós estamos em constante busca pelo sobrenatural. É ou não é verdade? Só que, queridos, vir para o culto e arrepiar, falar em línguas, ter visões, pode não ser o sobrenatural de Deus. Você sabia que isso acontece entre muçulmanos? Isso acontece entre espíritas? Isso acontece até entre ateus que tomam um chazinho para ficar legal. Sobrenatural mesmo é viver uma vida dedicada a Deus e aos outros. Isso sim é difícil. Isso sim é sobrenatural. E a boa notícia do Evangelho é que Ele, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele te capacita para enfrentar essas situações. Ele te capacita para amar os inimigos e para vencer, apesar dos estagiários malignos que aparecem na nossa vida. E mais,
Ele nos capacita a não ser esse estagiário maligno, a não ser esse estagiário rebelde, Judas. Nós podemos ser como Judas. Mas nós podemos também não ser como Judas. Nós podemos continuar firmes, e apesar dos Judas das nossas vidas. E para vocês que já estão curiosos, né? Lembra do estagiário lá que eu não sei falar o nome? Jung Han Han? É isso aí, depois eu vou brigar com a minha filha, ela está lá fazendo, não, tão fácil. O estagiário do mal, do dorama da minha filha. Na verdade, ele era o CEO da empresa que queria destruir o mundo, ou pelo menos parte dele, eu não assisti tudo ainda. Mas assim como todo vilão, assim que deve ser, tá? Ele se dá muito mal no final da história. E queridos, embora nós não vivamos essa vida de dorama, e embora nós saibamos que esse estagiário, esse falso estagiário do mal aí não existe, nós também passaremos por frustrações, passaremos por situações de traição. E essas situações estão sendo usadas por Deus para dar sentido à grande trama das nossas vidas. Por isso, enquanto nós vivemos o drama nosso de cada dia, nós devemos agir como Jesus agiu, amando os amigos e os inimigos, servindo aliados e traidores, na certeza que no último episódio, os traidores serão derrotados e nós viveremos o grande final feliz. E no epílogo, sabe o que é o epílogo? Aquela último capítulo depois do final da história. No epílogo desse drama das Escrituras, nós vamos descobrir que a traição de Judas fazia parte do plano para a salvação do mundo. E no trecho final, tudo aponta para Jesus. O traidor, derrotado e morto, contrasta com o protagonista, ressurreto e vitorioso. Você está disposto? Você está disposta a enfrentar as traições da vida para viver o plano maravilhoso de Deus? Queridos, não importa o que aconteça, não importa o que façam, Deus é dono da história. Deus é dono da sua história, Deus é dono da minha história. Ele é soberano.